Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Vamos falar baixinho hoje para não atrapalhar o sono de ninguém. Vamos aproveitar essa noite fria que está aqui em Cascavel, eu acho que no Paraná. Sejam bem-vindos, Maressa, Tami, Sil, Elaine, queridíssimo Dr. Luciano Irata, prazer tê-lo aqui novamente para mais um bate-papo gostoso. E hoje vamos falar sobre o soninho, né? Como está o sono de vocês? Vocês têm dormido bem? É o sono, né? Confesso para vocês que durante muito tempo eu tinha uma frase na minha cabeça e talvez hoje eu já consiga entender, né, o porquê. Boa noite, Anderson. Boa noite, Rosane. Hoje eu entendo porque eu falava assim, eu acho que dormir é uma perca de tempo, né? A gente passa um terço da nossa vida dormindo, né? Márcia, boa noite, Raquel. Será que a gente precisa dormir tudo isso? Um terço da nossa vida dormindo, né? Se o dia tem 24 horas e a gente acaba dormindo 8 horas, é um terço disso, né? E então eu ficava com essa frase na cabeça, eu acho que a gente não precisa dormir não, né? Acho que a gente perde muito tempo. Mas hoje, talvez, né, entendendo um pouco mais de como funcionam as coisas, eu sei que isso é frase de alguém que estava preocupado, né, em ganhar tempo para resolver alguma coisa. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda. Então, é justamente com essa interpretação que nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a insônia, né? Evinha Eva Blansky, prazer em tê-la aqui, querida. Aluna lá do curso de Reprogramação Biológica em Curitiba, seja bem-vinda. Mas antes de começar a nossa live, para quem já entrou aqui, a Tami está falando aqui, ó, ultimamente não muito, e olha que sempre fui uma pedra. Eu vi aí a sua pergunta, Tami, a sua resposta à minha pergunta lá da enquete. E se tiver a ver com aquilo lá, né, você já vai ter uma noção do que se trata, né? Mas eu queria deixar uma pergunta para vocês aqui, que já estão entrando aqui, e vou repeti-la depois. Se você tivesse que escolher um local da sua casa, um local aconchegante, um lugar onde você pudesse literalmente descansar e ficar em paz, para você poder reparar aí tudo aquilo que você utilizou de energia durante o dia, que local seria esse? Coloque aí para mim. Qual é o local da sua casa, né, que você usa para realmente conseguir relaxar, desligar, né, e conseguir repor as energias para que no outro dia você fique muito bem. Por favor, coloque aí para vocês que local é esse da casa de vocês, tá? Porque depois com a resposta de vocês eu vou falar um pouquinho sobre essas situações que podem atrapalhando talvez, né, o sono de vocês. Mas de alguma forma a gente vai entendendo conforme vamos desenrolando aqui. Para aqueles que não fazem parte ainda do grupo Telegram, estou com o grupo Telegram aberto, tá? Sempre coloco lá alguns relatos de atendimento, algumas dicas, né? Coloco casos, né, que a gente vai atendendo para ter insights diferentes que eu possa passar para vocês. Né? Então estou vendo aqui que o pessoal está colocando ó, quarto, cama, jardim junto com as plantas. Nossa, esse é um lugar inusitado. Muito bem. Boa noite, Angélica, seja bem-vinda. Angélica, acabei de perguntar aqui qual é o local preferido da sua casa para que você possa descansar, relaxar e quem sabe conseguir, né, reviver todas as energias para que no outro dia você consiga estar, né, bem com tudo isso. Mas vamos lá, hoje esse tema da insônia que corresponde aí, a gente sempre dá uma pesquisadinha, né? A dar uma olhada como estão os números do Brasil. Eu não gosto muito dessa história da estatística fria, porque ela só mostra, né, um dado, mas não fala o porquê, não fala quais são os motivos. Mas os números hoje são mais ou menos de 73 milhões de brasileiros que já reclamaram sobre não conseguir dormir ou ter problemas com sono, né? Para muitos, 8 horas de sono é um luxo, né? Para outros,
tem que fazer uso de alguma medicação para que consiga, né, realmente desligar, e aí só quimicamente, e muitos desses acabam tendo que aumentar a dose para chegar a esse tipo de, né, satisfação. E só 10% dos brasileiros falam que dormem muito bem, né? Aqui a gente já viu que tem alguns que têm colocado que não estão dormindo muito bem, mas a gente vai entender um pouco esse processo hoje e contribuir para que vocês possam sim fazer nesse momento especial, né? E vocês vão entender o porquê esse momento é especial para o nosso corpo. É um momento que a gente precisa valorizar. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. Angélica aqui, acordo várias vezes à noite. Tem gente, rolo na cama, né? E não parece que tem espinho e acaba não conseguindo dormir. É muito. Eu como um filho, né, de uma mãe que já também teve problemas para dormir, acho que até hoje ela deve tomar, né, medicação, não tenho conduzido nenhum tipo de tratamento para isso, mas já escutei bastante isso, né, de não dormir. Nossa, não consigo dormir, e por aí vai. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho esse processo do sono, a gente vai ter que falar para uma situação que é clássica dentro da evolução do ser humano, né? Que é a presença do famoso ciclo circadiano. Então, o que seria esse ciclo circadiano? É aquele ciclo que é formado entre as horas, né, do dia correspondente à posição que o local que a gente vive está referente principalmente à presença da luz solar, né? E como o nosso corpo se adaptou a esse processo, né? Como é que ele veio se desenvolvendo para que em um certo momento ele tenha mais energia, mais capacidade de dedicar a você a lutar, correr, brigar, comer, fazer as suas necessidades, fazer tudo o que você tem que fazer para sobreviver. E teoricamente, nesse momento onde não tem mais a presença da luz, ou tem ela bem diminuída, não é mais a luz solar, teoricamente nós usaríamos esse período para poder reparar todo esse processo, né? Então assim o nosso corpo foi conduzido por causa das habilidades que estão no ser humano. O ser humano não tem uma visão significativa, não tem uma audição das melhores, um olfato apurado para poder utilizar disso noturnamente. Então, a dedicação do ser humano sempre é, né, mais durante o dia. E chega à noite, a gente acaba, né, diminuindo essa tensão ao mundo externo para conseguir fazer a reparação desse processo. E tudo isso é aplicado de alguma forma até hoje, ainda que algumas profissões usem do processo noturno. A grande maioria, né, o básico do trabalho que a gente fala é das 8 às 18. Eu sei que tem gente que leva o trabalho para casa, que trabalha um pouquinho mais, até mais tarde, tudo, mas de uma forma geral é das 8 às 18, né? Então é um trabalho que ainda acontece durante a luz do dia. E nesse ciclo, a gente vai ver uma série agora, né, de adaptações que o corpo foi se permitindo fazer para conseguir sobreviver a esse processo. Então, a gente chega de manhã, vamos começar durante o dia, tá? Então, às 6 horas da manhã, a gente acaba diminuindo de uma forma significativa a produção da melatonina. A gente vai chegar na melatonina lá no período da noite, depois eu falo mais sobre ela. Lá entre as 5 às 7, 8 horas da manhã até 9, entra o pico, né, de ação, principalmente do cortisol, que é aqueles hormônios que vão, além de reparar, né, uma série de estruturas do nosso corpo, vão colocar você em um estado de mais ativo, né, e conseguir fazer com que você fique com energia e mais alerta para todo esse processo, né? Então até o meio-dia você vai estar nesse processo mais alerta. O período logo depois do começo da tarde, depois da alimentação, depois que passou daquela barriguinha cheia, é um período onde você tem o seu maior pico de concentração, de atenção, né? A sua eficiência muscular maior, até mesmo pela desenvoltura das suas articulações, dos músculos, do aquecimento que foi feito durante todo o dia, vai acontecer mais do meio para o final da tarde. Então esse é o período onde você tem
a sua maior explosão muscular, né, a sua capacidade de fazer melhores aportes físicos, né, de exercício. Então, quem quer ter um rendimento maior no exercício deveria fazer nesse período de 4 até 7 horas da noite no máximo, né, que vai aproveitar mais desse processo. E a partir das 18 horas você começa a já não ter mais a presença do sol e vem decaindo as suas funções, porque teoricamente você não teria mais que lutar para esse mundo externo. Teria que ficar já mais calminho, né? Então, existe um pico. Ronco e apneia estão dentro desse pacote? A gente pode falar um pouquinho sim, Anderson, tá? Nesse processo hoje, não é especificamente isso, mas a gente dá uma pincelada rapidamente. Então aí, conforme vai subindo a noite, você tem um pouco de aumento de pressão arterial logo no começo da noite, tá? Ao mesmo tempo que aumenta um pouco a sua temperatura, né? Porque é um processo onde o seu corpo vai conseguir se regular, né? Para equilibrar aquilo que você utilizou durante o dia, e ele precisa trazer um pouco de circulação para todo o seu corpo para reparar algumas estruturas que foram danificadas. Sempre dormir bem, com a chegada da menopausa ficou mais difícil. Vamos lá, eu vou falar sobre isso, Rosane. Anotei as perguntas lá que foram colocadas. E aí lá para as 10 horas da noite, mais ou menos, é onde começa, né, 9, 10 horas da noite, onde começa a produção da melatonina, que é o hormônio que vai permitir com que a gente entre nesse estado, né, de hibernação, vamos dizer assim, de ficar mais reduzidas as funções para se aproveitar o processo de reparação. E aí lá para 1, 2 horas da manhã até umas 4 horas é onde você teria o seu sono profundo, né? Aquele sono mega reparador, onde isso vai variar de pessoa a pessoa, de quanto tempo você fica naquele sono mais reparador. E aí a temperatura do corpo abaixa, né? Você tem um decréscimo de função no seu corpo, mas tudo isso em prol do processo de reparação. Então, isso é o ciclo circadiano. Logicamente que nós temos ainda um processo onde os nossos órgãos funcionam de maneira e intensidade diferente conforme a necessidade que eles têm. Então, cada órgão tem um pico de ação específico. Aqui, não vamos ficar entrando em detalhes, né? Aqui é mais para contribuir com vocês. Mas, por exemplo, o intestino, para quem sabe, quem está reguladinho, né, logo pela manhã, entre as 5 e 7 horas da manhã, é onde o intestino já começa a funcionar um pouco mais. Então, vai ver que a maioria das pessoas tem o costume de ir ao banheiro já nas primeiras horas da manhã, né? Principalmente o intestino grosso, né? Que é o intestino que vai liberar ali as fezes. O intestino delgado vai funcionar mais depois, logicamente, da hora do almoço, né? Depois das 2, 3 horas, né, da tarde, que é onde naturalmente depois de ir caçar, de, né, ir para a luta, você acaba se alimentando. Então tem uma rotina maior referente a isso. E assim vai, tem visto vários órgãos que vão funcionar em horários específicos. A questão existe duas coisas muito importantes que eu vou falar hoje aqui, que duas ou mais, né, vamos dizer assim, que podem atrapalhar esse ciclo, né? Uma delas é principalmente essa presença da iluminação, e a iluminação seja ela pelo sol, né, lógico, mas também a iluminação artificial. Então, para vocês, talvez esteja aparecendo aqui uma luz mais branca, até porque eu estou com o computador ligado aqui. Mas a luz de casa aqui, a maioria delas são amarelas, né? Principalmente por período da noite, não na cozinha especificamente, quando você vai cozinhar algo, né? Mas fora disso são todas amarelas para poder favorecer a você diminuir isso. E aí fica a dica. Todo celular tem aí, se você buscar nas configurações, né, como você programar para um modo de leitura noturna. O modo de leitura noturna é aquele modo que abaixa a luminosidade ou que fica com uma luz mais amarelada e que não vai ficar estimulando o seu corpo a dificultar a produção, né, da melatonina nos horários que são condizentes. Lógico que o ideal é você, depois de um certo horário, desligar o celular, mas isso pode ajudar. A sua televisão também tem, para quem gosta de assistir um filminho, né, antes de dormir ou alguma coisa mais à noite ali. Hoje quase ninguém mais assiste TV aberta, né? Mas também tem um modo lá, o modo cinema, normalmente é um modo mais amarelado, pode ajudar você. E por que eu estou falando isso? Porque essa luz, quanto mais tempo ela estimula o seu corpo
a conseguir não ficar produzindo os hormônios, no caso a melatonina, né? Para conseguir regular o seu corpo, mais você vai demorar para conseguir pegar no sono. E aí também não adianta você fazer mágica. E a outra questão, que é uma questão muito importante, são as questões das emoções, né? São as questões emocionais. Eu fiz aqui uma enquete hoje e coloquei lá o que faz você perder o sono, né? Qual o motivo faz você perder o sono? E a grande maioria que respondeu responde principalmente em questões relacionadas a preocupações, né? Salvo aqui algumas pessoas que colocaram patologias ou alterações que estão acontecendo naquele momento, mas a maioria falou preocupação com filhos, questões financeiras, né? Problemas de uma forma geral fazem a gente perder o sono. Então as emoções vão fazer isso de uma forma geral. Não preciso nem falar, né, para vocês que quando eu estou no pico de algum problema, né, com aquilo muito claro no meu dia a dia, eu vou ter dificuldade para dormir. Até aí não tem mágica para ninguém, não é desconhecido para ninguém. Eu estou com um problema, não durmo por causa do problema. Então não adianta você ficar brigando com o travesseiro com isso. Isso não quer dizer que você precisa partir diretamente para a questão das medicações, porque depois vai se gerar um outro problema, né, que é a dependência química para tal situação, né? Mas depois, no final da live, eu vou dar uma dica muito bacana para vocês, para quem está passando por problemas, né? Quem sabe disso. Eu vou falar depois de quem não sabe, mas para quem sabe disso, como fazer também para induzir o seu cérebro a ficar um pouquinho mais tranquilo, mesmo com o problema vigente, né? Dá para você ajudar um pouco nesse processo e tornar a qualidade do seu sono um pouco melhor. Mas aí eu vou dar a dica certinho para vocês entenderem como fazer isso. Lógico que tem outras influências, principalmente da alimentação. Eu acho que essas influências elas podem fazer uma diferença, mas nem sempre são primordiais. Por exemplo, durante a faculdade me falavam assim, para você estudar e não dormir, você vai misturar pó de guaraná, café, Coca-Cola e tinha mais alguma coisa, que eu não lembro o que era lá. E energético. E aí você mistura tudo na garrafinha e toma. Você não vai dormir. Mas não dava meia hora, eu já estava caindo de sono. Então, não é lógico que a alimentação pode contribuir para isso, principalmente as alimentações que são estimulantes, né? Café, alimentos que são muito calóricos, no sentido de rápida absorção, carboidratos, de uma forma geral, eles podem dar um pico de energia para você e aí atrapalhar um pouco esse processo. Mas, assim, eu não sou nutricionista para ficar dando aqui palestra para vocês sobre esse processo. O que eu quero mais é puxar para dentro da área que eu trabalho, que é o mais importante. E aí as emoções entram com um grande impacto dentro desse processo. Por isso que eu perguntei aqui para vocês. Qual é o melhor local? Para quem não respondeu, responde aí. Eu vi que o Tobias está aqui. Boa noite, Tobias. Prazer em tê-lo aqui conosco. Entrou a Silvane. Sejam bem-vindos. Eu perguntei aqui qual seria o melhor lugar da sua casa para que você pudesse descansar, relaxar, se sentir bem e reparar o seu corpo das energias necessárias para que o outro dia estivesse bem. A grande maioria respondeu aqui o quarto, a cama, né? E assim por diante. E por que eu estou dizendo isso das emoções? Uma coisa que eu quero já deixar bem claro para vocês, antes de falar com as bases, por exemplo, da reprogramação biológica, o porquê da dificuldade com o sono, né, da insônia. Cama é lugar de paz. Cama é lugar de descanso, é lugar de amor, é lugar de bem-estar. Então, por favor, não marque a sua cama com tragédias, né? Não coloque na sua cama algo que vai fazer você lembrar de forma negativa o tempo inteiro. Eu sei que nem sempre isso é possível, mas se tem um lugar que deveria ser respeitado para que, né, você chegasse lá e automaticamente você estivesse dizendo para o seu cérebro, eu estou vindo para um local para deitar e relaxar e descansar. É a sua cama.
talvez o seu quarto. Aqui tem quartos e quartos, né? Tem quarto que tem uma sala, que tem... Meu quarto tem uma sacada hoje na frente, que tem um mini escritório na frente, tudo. Então, lógico que a sacada é dividida, mas o quarto deveria ser um lugar, a sua cama um lugar para realmente você ter essa sensação. Eu vou descansar, eu vou relaxar. Porque se você estiver fazendo outra coisa lá, principalmente tentando resolver problemas, né? Tendo discussões, ou de repente fazendo uma ligação muito importante, mas com um nível emocional muito significativo no seu quarto, você está marcando no seu cérebro, né, um local, um ambiente com uma sensação que não é legal. Tá? Então, essa é uma dica muito bacana para isso. Quer resolver problema? Vai para a sala, vai para o escritório, vai para a cozinha, vai para a garagem, vai para qualquer lugar da sua casa, vai, né? Ali teve aqui a Márcia que falou que dorme no meio das plantas. Se quem não dorme vai para o meio das plantas, mas não faça isso na sua cama, porque o seu cérebro tem essa tendência de marcar aquele local onde você viveu uma emoção que não foi legal. E aí, quantos casais já discutiram ou fazem, né, a famosa DR, né, discussão de relação na cama? Não dá. Né? Não dá. Aí você deita, você já deita emburrado, você já deita com aquela sensação, será que vai rolar aquilo de novo aqui hoje? Né? E o que você está preparando para o seu cérebro? Não vai ser legal. Né? O que você está mostrando para o seu corpo? Esse ambiente não foi um ambiente, né, que vai favorecer isso para que eu tenha uma boa noite de sono, tá? Mas vamos lá. Então a hora de dormir é uma hora que você deve preparar o seu corpo para chegar nesse momento. Né? E preparar, olhando para as emoções, é da mesma forma. Luz mais baixa, nível de ruídos mais baixo, movimentação mais tranquila, né? Um tom de conversa, de fala mais agradável, mais confortável. Né? Para quem gosta de música, aquela musiquinha, né, aconchegante, aquela musiquinha que relaxa, né? Talvez quem usa de aromas, é um aroma que é mais calmo, não vibrante, não estimulante. Para quem gosta de óleos essenciais, né? É aquele óleo que possa te trazer uma sensação de paz. Isso é muito individual, tá? Mas tem uns que são mais energéticos, aqueles que, né, parece que colocam você para cima, principalmente os mais cítricos, mas é individual. Mas algo que te dê essa sensação de que, nossa, está chegando no momento onde eu estou me preparando para esse momento. Tá? Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo, meu querido. Então, essa é a hora, né? Na hora do sono, é a hora que você vai preparar para isso. Só que aí tem dois tipos de pessoas. Aí você pode colocar aqui. Vamos lá. Vamos aproveitar que vocês estão aqui alertas do que eu estou dizendo. Coloca para mim. Para quem já teve ou está com insônia, né? Nós temos dois tipos clássicos de insônia. Aquela que você deita na cama, rola e não consegue dormir. E tem aquela que você deita, dorme, só que acorda de madrugada várias vezes. Escreve aí qual é o seu caso. Qual é o que você já passou durante a sua vida, para quem não está com insônia nesse momento, não está passando por esse processo, ou para quem está, qual é o tipo de insônia que você está passando. Se é aquela que você deita e não consegue dormir, ou se é aquela que você deita, dorme, mas depois, mais de madrugada, você acaba acordando e aí fica, né, rolando e brigando com sono. Escreve aí para mim, para eu ter uma noção como vocês estão em relação a essa parte do sono. E aí dentro da reprogramação, né, uma das bases da reprogramação biológica, aqui ó, o pessoal colocando madrugada. Uma das bases da reprogramação biológica, já tive as duas, e isso, pode ter gente que tem as duas, ok? Eu durmo como deito, mas acordo várias vezes, deitava, não conseguia dormir, as duas situações. Tá? Então vamos lá. Tirando as questões, tá? Agora aqui, que são logicamente relacionadas a processos químicos, né? Pô, eu estou tomando um tipo de medicações específicas, de condutas específicas, estou com alterações hormonais claramente alteradas, né? E estou fazendo um processo de regulação referente a isso. Tenho efeitos colaterais de elementos que eu estou tomando, que eu estou fazendo, tirando essas situações, né? Porque aí as causas, né, estão relacionadas
principalmente a isso, tá? Vamos lá, essa insônia, que é da pessoa que dorme, mas acorda de noite, que acaba sendo a mais comum, tá bom? Mas que acorda de noite e depois não consegue dormir mais, é uma insônia que mostra que você está emocionalmente passando por uma fase ativa de um conflito que está afetando você e o seu corpo. Então, o que seria isso? Quando eu passo por um momento, quando eu sempre coloco aqui, inesperado, abrupto, pego de surpresa, né? E eu me sinto envolvido com esse processo e não resolvi isso ainda, o meu corpo não pode descansar, o meu cérebro não pode descansar, não pode parar do nada para simplesmente ficar dormindo. Por quê? Porque ele tem algo para resolver. E assim, às vezes isso aconteceu há pouco tempo, e você até sabe disso, às vezes isso aconteceu faz um bom tempo, e você nem lembra, né, daquele processo, mas você não resolveu. Então, essa insônia é a insônia que vai ficar trazendo para você, né, aquilo que você está empurrando com a barriga há muito tempo. Aquilo que vai estar mexendo com você. E talvez você até ache que esqueceu, mas lembra, não existe embaixo do tapete aqui dentro. Né? Então você acha que esqueceu, você acha que está quietinho lá, mas basta você olhar para uma parte da sua casa que lembra um pouquinho isso, para uma notícia na TV, para um filme que traga alguma, né, uma lembrança nesse sentido, você está voltando novamente para esse tipo de processo e ele vai te gerar esse desconforto à noite. Por quê? Porque você está cansado fisicamente, né, e deita e consegue dormir, mas chega à noite e isso vai voltar para sua mente, né? O seu subconsciente vai ficar trazendo isso. Os seus sonos e talvez os seus sonhos podem ficar cada vez mais intensos ou trazendo lembranças idênticas, iguais ou similares ao que aconteceu. E aí você, pum, acorda à noite e isso vai vir na sua cabeça e você vai ficar remoendo, vai remoendo. E não adianta falar que não tem um problema, porque tem. A pessoa que está com insônia sabe de alguma forma que algo a incomoda. Tem coisas que ela não resolveu. Só que ela não sabe que isso é capaz de envolver, né, a mente dela, o cérebro dela, ao ponto de não deixar ela dormir. Então, com a reprogramação biológica, por exemplo, a gente usa de testes, né, de ferramentas para que a gente vá encontrando de que momento, talvez até em que data, né, que esse tipo de conflito que está relacionado à insônia dela está envolvido para que ela esteja nesse momento levando esse tipo de consideração, né, esse tipo de alteração do corpo. Porque nada mais é do que uma resposta, né, do seu corpo tentando resolver ou ajudar você a resolver esse problema. Tá? Então, esse é o primeiro tipo de situação. E tem um monte de pessoas que vão estar assim, seja por problemas atuais, mas é aquela história. A gente só se pega com um problema na hora que a gente passa pelo problema e tem aquela intensidade emocional. Depois, naturalmente, quando você acaba relaxando um pouquinho, você fala, isso não fez, mas não está fazendo mais efeito em mim. Resolveu? Não. Então, se não resolveu, está fazendo ainda efeito em você. Tanto é que vai fazer você, né, acordar novamente pensando nesse tipo de problema. E tem gente que vai arrastar isso 10, 20, 30, 40 anos. E para tentar tapear isso, você vai tentar ir para o médico e pegar a medicação e enfiar a medicação para tentar sedar você, para sedar as suas lembranças, para sedar os seus problemas que não se resolvem assim. E por isso que você vai pegar um monte de pessoas que passam anos e anos e anos com dificuldade para dormir e fala, eu só durmo com remédio. Muito bem, dá para fazer de forma diferente. Só que para isso você vai ter que mexer, resolver e buscar soluções diferentes para aquilo que está te incomodando. Senão, vai continuar da mesma forma. Ah, não, mas eu quero usar o remédio. Tá tudo bem? Parabéns, é a opção que você tem. Agora, só não reclame depois dos efeitos colaterais do remédio. Só não reclame que você está viciado em tipo, uma medicação que faz você ficar sedada, indisposta pela manhã, porque você não acorda totalmente disposta porque você tomou um remédio para dormir. Você pode fazer isso 1 ou 2 dias se você for usar esporadicamente, mas para aquele que usa de forma rotineira, o problema não resolve e daqui a pouco você tem que aumentar a dose. Aumentar a dose, vai chegar a quanto? Você fica dopado. Tem gente que passa, né, o dia inteiro dopado por causa de remédio. Então,
Esse é um tipo de conflito, tá? De situação. A outra é para quem já estava num conflito, mas resolveu aquele conflito. E quando você resolve, e normalmente acontece quando? Quando você está doente, quando você está com sintomas, dores, inflamações, alergias, dores de cabeça, rinites, tudo aquilo que vai te gerar sintomas de alguma forma, pode gerar esse tipo de situação, né, que é onde você está num processo de cura. Já vou responder aqui, Angélica. Então, a outra parte é, quando você entra nesse processo de reparação, você está mais frágil. Porque pensa em você como um animal, né, que foi para a luta, se dedicou, né, batalhou, fez tudo aquilo para conseguir vencer a luta, venceu. Nossa, que legal, venceu. Só que agora eu preciso me reparar, descansar. Só que nesse momento, você tem uma memória sua, memória primitiva de homem como animal, de que nesse momento você está muito frágil. E quando você está muito frágil, se você estivesse em meio da natureza, somente na natureza, e aqui a nossa natureza é a selva de pedra, são os problemas que a gente tem, você seria facilmente atacado. Você não teria uma resposta rápida para isso. Então você vai dormir? Vai, né? Só que você vai deitar e vai ter mais dificuldade para isso. Você vai ficar um tempo ainda num nível de sono não tão profundo, ou né, o seu corpo não vai se entregar tão fácil, porque você tem uma sensação meio, opa, não posso, né, eu acabei de sair do perigo, eu acabei de sair da luta, eu não posso ainda abrir a guarda totalmente, porque isso pode ser, né, desfavorável para mim. Então você vai ter uma dificuldade maior para conseguir pegar no sono. Então vai deitar, vai dar uma rolada na rolada, mas depois você consegue dormir e aí vai embora. Agora, eu posso ter as duas coisas. Eu posso estar numa fase de reparação de um problema e numa fase ativa de um outro problema. Então aí eu deito, não consigo dormir e não durmo à noite também. Ou durmo um pouquinho, acorda à noite lá e não consegue mais dormir. Entra nas duas situações, tá? Deixa eu ver o que a Angélica escreveu aqui. Alex, então quando acordamos à noite, o pensamento que vem na cabeça está relacionado ao conflito? Pode sim estar relacionado. Só que às vezes ele não é exatamente o tipo de conflito que você está pensando. Eu ainda coloquei no grupo do Telegram lá, para quem não entrou, entra lá, falando sobre isso, falando sobre o medo. Até coloquei um videozinho, depois vocês podem assistir, está no Insta aqui. O medo de elevador, né? Um paciente que eu atendi e cuja nunca tinha passado nenhum tipo de problema com o elevador. Nunca ficou preso no elevador, nunca foi ameaçado, nunca teve nada para isso. E aí, falar, tudo bem, é uma claustrofobia então, né? Um medo de um lugar fechado. Podia ser traduzido um pouco para isso. E você vai buscando, chegou até o ponto onde a pessoa... Boa noite, Thaís. A pessoa passou por uma situação onde o pai e a mãe brigando, ela saiu correndo, entrou pro quarto, o pai correu atrás, com uma faca na mão, fechou a porta e ela ficou imaginando do lado de fora tudo aquilo que podia acontecer lá dentro, né? Do ambiente fechado. E isso era o que estava de emoção gravada para ela, com o problema que ela tinha com o elevador. Então, pode sim acontecer do que vim, né? O Jung fala muito isso, né? O Jung, que os nossos sonhos trazem algumas possibilidades, né, de nos trazer aquilo que está envolvido dentro dos nossos problemas. Então, né, não é difícil. Boa noite, Petra, seja bem-vinda, querida. Então, essas duas situações vão estar presentes, né? Ou você tem um conflito de fase ativa e você está tentando resolver esse conflito, você até dorme no primeiro momento, depois acorda tentando resolver, ou você está em resolução, só que você se sente um pouco mais fragilizado e durante os primeiros momentos da fase do sono você não vai se permitir de alguma forma conseguir desarmar totalmente, mas depois você acaba conseguindo dormir um pouco, né? Já melhor. Mas no começo da noite tem esse processo. Então essas são duas situações que as emoções vão estar envolvidas e que podem de alguma forma implicar na sua dificuldade para com o sono. Mas aí tem mais coisas assim, lógico,
Cada história de paciente é uma história, você tem que avaliar para ver que é aquilo que está fazendo mais influência. Lembra que eu perguntei aqui, né? E falei para vocês, ó, a cama tem um local, é um local sagrado, um local de paz, de tranquilidade, de dormir, de descansar, de amor, né? O que é que aconteceu ou acontece na cama que te faz se incomodar com aquele local? O que é que está acontecendo? E aí você pode lembrar até mesmo de traumas que aconteceu por esse processo. Nossa, eu atendi, por exemplo, uma paciente que recebeu 2 vezes telefonemas às 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, informando que parentes muito queridos tinham falecido. E de uma forma drástica. Não aquela, é uma pessoa de idade, né, que vai desenvolvendo a patologia e você sabe que a qualquer momento pode vir a falecer. Não, mas ela recebeu informação, um foi um acidente de carro e o outro foi tipo um assassinato. Então o que você espera que o seu cérebro guarde? Né? Como ela resolveu esses 2 lutos, né, esses 2 momentos impactantes e com quem aconteceu na cabeça dela? Será que ela resolveu? Então, a qualquer momento, se toca um telefone, se ela escuta um telefone do vizinho, se ela escuta um carro passando mais rápido lá, né, numa fase do sono, ou tem uma sensação desconfortável durante o sono, ela vai voltar, né, e vai ter a insônia porque ela foi acordada naquele momento, de uma maneira que gerou um conflito para ela. Então, isso é uma outra possibilidade que pode acontecer. Isso aí, ó, a Cleusa está colocando aqui, né, foi um assalto, imagina, né? O meu vizinho aqui, antes de eu mudar, uma semana antes de eu mudar para essa casa, ele falou que entraram na casa dele pela janela da frente lá. Eu moro num sobrado, então por baixo, e subiram as escadas, tiraram o celular do lado da cama dele, da cabeceira da cama, com ele dormindo, e eles não escutaram. Então você imagina no outro dia você perceber que isso aconteceu, a sensação que te dá, né? E hoje eu sei que ele já colocou grade até onde não dá para poder protegê-lo referente a isso. Então, como você vai dormir, né? De que maneira você vai se preocupar? Só que se ele vai lá, toma uma iniciativa e resolve na cabeça dele, resolvi, agora eu estou protegido, ele deita e dorme tranquilamente para com esse tipo de problema, né? Então isso é uma possibilidade. Olha uma outra possibilidade, né, que é muito intensa. E aí vamos lá para o que o Anderson colocou lá. Uma outra paciente que eu atendi tinha um marido que roncava muito, né? E aí vamos lá. O ronco tem muito a ver com problemas, né, que podem estar nas vias aéreas, tanto superiores como um pouco mais baixas. E aí tem processos de inflamação repetitiva, como adenoide, né, como rinites, e como outras patologias que podem atrapalhar nesse tipo de processo. E essa mulher tinha um marido que roncava muito e ele começou a entrar em apneia obstrutiva do sono. Essa apneia para a gente vai ter uma relação muito com a questão do diafragma, tá? E do miocárdio direito, que tem uma relação direta de controle, quando você está passando por uma sensação muito relacionada de você não tá sentindo oprimido, tá sentindo assim, é como se estivesse muito pesado para você o que você está fazendo. Não é pesado fisicamente, né? É pesado, né, na sua sensação. Então o marido dela roncava e estava tendo apneia. E logicamente o que começa a acontecer? Eu não sei se vocês acompanham aí, né, noticiários de quem tem apneia. A pessoa que tem apneia preocupa mais não é pelo ronco, é quando ela para de roncar, porque ela começa a roncar e vai roncando, tem uma hora que e para. E aí você que está do lado escutando, a pessoa fica mais preocupada porque ela parou de roncar do que pela altura do ronco, porque fala não vai respirar e você fica contando. Tem gente que passa de 1 minuto e fica sem respirar, né? Então ela começou a se preocupar com isso. Foi onde ela, né, entrou em desespero, levou o marido para o médico. Aí o marido foi lá, consultou e começou a utilizar aquela máscara, o famoso CPAP, para conseguir dormir melhor, ter uma qualidade de sono melhor, né? Porque ele não conseguia resolver de alguma outra forma. E beleza, só que tinha dia que ele não queria usar, né? Que ele não queria fazer. E aí ela deitava, o que acontecia durante a noite?
ela acordava preocupada se ele estava respirando ou não. Quer dizer, então, ó, eu criei através de uma sensação que para mim foi preocupante, que me pegou de surpresa ali naquele momento à noite, me levantou uma série de possibilidades, meu marido vai morrer, o que vai acontecer comigo, tudo. Eu criei uma sensação, né, de alguma forma que possa alterar a minha qualidade do sono, e nesse sentido. Aí, ó, o Anderson ficava 50 segundos aqui, né? A Thaís colocou aqui sensação de impotência. Sim, Thaís, sensação de impotência, ela vai... não, mas 50 minutos sem respirar, na somatória total, né, Anderson? Não, não de uma vez, né? Senão você já estava para lá de Bagdá já. Mas sensação de impotência, Thaís, tem muito a ver com problemas da tireoide também, tá bom? Pode afetar a tireoide. Então é um conflito ativo, eu estou tentando fazer algo e não consigo. Né? Eu me sinto de mãos atadas, me sinto amarrada, me sinto impotente, não sou rápida o suficiente para resolver algo ou para me livrar de algo. E com isso eu estou com um problema na cabeça. Então à noite eu posso ter, né, mais ainda complicações nesse sentido. Então essa é a questão. Outra questão que está muito ligado, né, à questão da insônia. A gente pode melhorar essa insônia e já entendendo esses pequenos acontecimentos e mudando a percepção. Aí quando você faz uma pequena mudança ali no quarto, no caso dessa mulher, o marido dela teimoso, eu falei, ó, faz o seguinte, né, vamos tentar resolver isso, né, na sua cabeça de uma outra forma, mas uma possibilidade é você sair do lado dele, deixa ele dormindo, ó, você quer? Ele não é criança. Você quer usar o aparelho para ficar melhor? Sim, eu estou aqui do teu lado para te ajudar. Não, eu vou dormir no outro quarto. Que aí eu durmo tranquila, se você está respirando não está, eu não estou escutando, eu não vou ficar avaliando, né, o seu sono o tempo inteiro. Agora, se eu ficar do lado e eu não durmo, você não quer, né, ter uma qualidade de sono boa, aí o problema é seu. Né? Eu não vou ficar pegando ele no colo. Até falei para ele, ó, é seu marido, é seu filho, né? Para que ela pudesse resolver isso de uma forma mais legal. Mas vamos lá. E aí entra a dica que eu separei para vocês hoje, porque todo esse processo para poder investigar, de alguma forma, né, a melhora do sono você pode fazer através da eliminação, preparação do sono para você ter um ambiente melhor, tudo, né? Mas todo esse processo depende de alguma forma também, se você tiver conflitos, de resolver isso, de buscar uma terapia, buscar uma ajuda, pode ser com a reprogramação biológica, eu trabalho com hipnose terapêutica que também ajuda, né, nesse tipo de processo. E aí essa dica vem de tudo isso e um pouquinho da questão da hipnose terapêutica junto com vocês. Então presta atenção um pouco no que eu vou dizer para vocês. Muitas vezes não dá para resolver o problema de cara, né? Problemas aí, né? A pessoa está passando por preocupações financeiras, ou tem alguém na família que está muito doente, ou alguém precisando de alguma situação. Não dá para resolver isso de cara. E aí como é que eu faço para dormir sem remédio? Como é que eu faço para mostrar para o meu cérebro que está tudo bem? Tudo bem dentro do possível, né? Dentro daquilo que eu possa fazer para trazer uma melhor qualidade, né, naquele momento. Porque dormindo você não vai resolver nada, né? Não tem como você ajudar alguém dormindo. Mas o seu cérebro não quer saber disso. Ele sente toda aquela, né, influência do seu dia a dia, ele vai colocar você em alerta. Então aí vai a dica para vocês que de alguma forma estão passando, né, por algum momento onde você percebe que o que está chamando a sua atenção está relacionado a esse processo, para que você consiga ter uma melhor noite de sono. Isso veio da experiência de atendimento também, né, junto de outras técnicas da reprogramação biológica e da hipnose terapêutica. Você tem que mostrar para o seu cérebro que você está fazendo algo para resolver isso. Se você mostrar para ele e você conseguir sentir que você está fazendo algo para resolver tal situação, ele vai permitir com que você descanse de uma forma melhor. Então eu vou dar aqui, por exemplo, um relato de outros atendimentos que eu já fiz, né? E era uma mãe que estava com um filho internado numa clínica de dependências, para dependente, né, químico. Então ele estava lá internado, tudo, e logicamente que a mãe estava toda muito preocupada sobre o que ia acontecer e como ia acontecer com esse processo. E ela veio tratar, estava com outros problemas e veio, né? E uma das queixas mais fortes dela era a insônia. E logicamente que ela tem um problema para resolver, né? O filho está lá,
né? Não está resolvido, vamos dizer assim. Em parte está resolvido no sentido de que ele está lá e aceitou o tratamento, né? Mas para ela, naquele momento, isso não era um processo de resolução completa, né? Não era algo que deixava ela tranquila, né? Toda mãe quer ter o filho ali, grudado, perto, né? Com os olhos, né, nele, para saber que realmente ele está bem. E lá internado, com todas aquelas fases que se passam, né, do desmame químico que acontece, né, com quem tem dependência, sabe que a pessoa sofre bastante, e a mãe também estava nesse processo. E aí eu perguntei para ela assim: o que você está fazendo para ajudar o seu filho? E aí ela ficou, né? Eu tô, né? Tô pagando lá a clínica, internei ele, vai poder ajudar. É o suficiente para a sua cabeça, para o seu cérebro? Aí ela, então, mas o que eu posso fazer mais? Então, esse o que eu posso fazer mais me fica ligando o tempo inteiro naquilo que eu tenho que fazer, né? E que não estou conseguindo para poder ajudar meu filho. O que mais que você faz para ajudar o seu filho? E aí nós começamos a listar. Então aí vai a dica. Você tem que fazer alguma ação que para você seja concreta, direta, de que você está, no mínimo, pensando, raciocinando e já elaborando algo que você vai fazer para ajudar a resolver o seu problema. Então, para ela, eu falei assim, você não está ajudando o seu filho? Tá. Então, você está pagando a clínica, tá. O que mais? Não tem o dia que você pode levar lá uma comida, uma marmita ou algo, de alguma coisa especial lá, não sei o quê? Você não faz isso para o seu filho? Então, escreve aí, você faz isso. Você reza para o seu filho todo dia? Lógico que rezo, tudo, então escreve aí. E toda vez que você estiver fazendo um ato, uma ação para ajudar o seu filho, toda vez que você estiver fazendo isso, para ajudar você a dormir bem, né, para que você não tenha a insônia lá de um problema ativo não resolvido, você vai relembrar, olha, eu estou fazendo isso. E se você quiser, se faz sentido para você anotar, você anota. Se faz sentido você só falar, você fala, mas você tem que mostrar para o seu cérebro que você está fazendo isso. O que mais? Você não está vindo aqui tratar comigo para quando o seu filho sair, você entender melhor o que está acontecendo, quais são as implicações que talvez foram suficientes para levar o seu filho para lá? Então você está fazendo isso para o seu filho. Quando você começa a fazer isso, listar e tomar, logicamente, ações, né? Não adianta só você falar e também não fazer nada. Mas você está mostrando para o seu cérebro, eu fiz isso. Eu fiz. Mesmo que você tenha esquecido de fazer algo que era importante você fazer hoje e ficou para amanhã, anota no papel ali. Vai lá, anota ali, do jeito que você consegue, do jeito que dá, anota ali, amanhã eu vou levantar, a primeira coisa que eu vou fazer é fazer isso. É a minha prioridade, porque essa situação está envolvendo, está mexendo comigo. E se eu não resolver isso, fica embaixo do tapete. Aqui não tem embaixo do tapete, eu vou ficar jogando para a noite para poder resolver. Então, quando eu faço isso, eu libero um pouco o meu cérebro de ter que ficar buscando aquilo que eu vou fazer, porque eu já estou elegendo esse processo. Eu estou mostrando que vai acontecer, que está tudo bem, que eu já estou tomando iniciativas para isso. Então, quando você faz isso, isso alivia bastante, né, o processo para que você também, mesmo que ainda não resolvido de uma forma, né, total, real, a gente fala biológica, para que você possa aliviar um pouquinho esse processo. Boa noite, Fabi, boa noite, Simone, Luciane, Vanessa, Paulo, sejam bem-vindos. Estamos quase aqui acabando a live de hoje. Estava aqui falando de uma dica super importante. Boa noite, Robertão, para o pessoal aí que sofre de insônia. Então, essa de resolver é muito legal. O Dr. Hammer, que, né, fomenta uma das bases da reprogramação biológica, ele fala, em algumas dicas que ele dá, que a gente deveria, todo dia antes de dormir, pensar novamente, de uma forma diferente, naquele momento do dia que você passou, que foi impactante, que mexeu com você de alguma forma negativa, e já trabalhar uma forma diferente de resolver aquilo. Talvez você de cabeça mais fria falar, puta, por que o outro fez aquilo? O que será que ele está passando? O que eu poderia ter feito de forma diferente? É mais lógico, né? Sempre dando saídas e não piorando a história, né? O que eu posso fazer de forma... E ao mesmo tempo ele fala que ao acordar, quando você elegeu as suas prioridades que estão mais envolvendo você, você vai lá
e bota em prática para resolver. Porque isso vai dar uma sensação de, nossa senhora, ai, que beleza, né? Eu consegui relaxar sobre isso. E às vezes as coisas estão pequenas, no sentido de complexidade, mas para a gente acaba sendo muito importante. Cada um sabe aonde a pedra, o sapato, né? Onde a pedrinha está cutucando mais lá. Então, não dá para falar que o seu problema é pequeno e que o meu é grande, porque eu não sei, a minha unha encravada é pior do que talvez você que está com uma patologia aí muito mais complexa, mas dói em mim a minha unha encravada. Então, enquanto eu não resolver aqui, fica muito mais difícil para conseguir melhorar, né, aquilo que está me incomodando, né? E aí vai tirar o meu sono, com certeza. Entenderam a dica? Foi tranquilo para vocês? Então use isso na vida de vocês, tá? Comecem a treinar um pouco esse processo. Lembre-se, eu vou fazer uma live especial aqui. A nossa imaginação é uma coisa fantástica, né? A criatividade, a imaginação que vem, né, com esse processo pode fazer transformações significativas no seu estado de humor, no seu corpo, desde que você consiga concentrar isso com novas possibilidades de resolução, de entendimento daquilo que está acontecendo com você. E para isso a gente tem que se permitir dar abrir um pouquinho a cachola, experimentar coisas diferentes, né, possibilidades que possam trazer entendimentos que você não conhece, enxergar as coisas de um modo diferente, né, pensar um pouquinho, se eu tivesse 100 anos de idade, o que eu faria para resolver isso? Né? Se eu tivesse 2 anos de idade, como eu resolveria isso? Se eu fosse um cachorro, né, Robertão? Como é que a gente conseguiria resolver esse tipo de processo? Pensar com olhos diferentes, de visões diferentes, de maneiras diferentes, podem trazer soluções diferentes. E para o seu cérebro não interessa se elas são reais, muitas vezes, ou não. O que interessa é que você se sinta assim, que você perceba que isso faz uma diferença, para que você tenha uma boa noite de sono. Ok? Não vamos nos alongar mais, porque nós já passamos das 10 horas da noite, né? Do horário onde a sua melatonina já começa a fazer mais efeito. Então está na hora de desligar as luzes, né? De apagar as luzes, de acalmar o coração, né? De preparar ali o seu ninho, ali, a sua cama, que é aquele local especial, protegido, confortável, onde agora você já aprendeu que não é lugar de discutir relação, não é lugar de ligar para resolver problema, né? O máximo possível você está tranquilo nesse ambiente, porque é um ambiente que você vai passar 1/3 da sua vida, né? 1/3 da sua vida deitado na sua cama, dormindo. Então vale a pena você investir num lugar agradável, gostoso e que você se sinta muito bem com esse local, tá bom? Grande abraço para vocês, bom final de semana, hoje é quinta-feira, fique ligado aí, que de quarta-feira nós estamos tendo lives lá com a Clínica Pleno direto, de final de semana, de vez em quando a gente coloca uma live especial aqui, e de quinta-feira às 9h15 a gente tem a live de quinta-feira aqui no Alex Lima Terapias. Um grande abraço, ficou dúvida, desculpa, estou terminando aqui, já querendo dormir, né? Vou até botar minha touquinha para dormir. Ficou dúvida, pessoal, para vocês? Algo que eu possa contribuir mais? Vou colocar minha touquinha especial para dormir aqui, ó. Já pensou? Ó? Vamos dormir agora com a cabeça quentinha, né? Vamos lá para aquela noite de sono agradável. Isso. Muito bem, eu acho que eu respondi. Deixa eu responder aqui só uma perguntinha para quem não estava aqui, para que ele possa assistir depois, que é da menopausa, né? Perguntaram, eu tenho da menopausa e a menopausa me atrapalha. Se a menopausa for uma menopausa que está vindo no seu momento natural, vamos dizer assim, né? Na idade correspondente, né? Ela vai ter uma intensidade mais tranquila e não vai perturbar tanto. E às vezes a gente vai colocar tudo na culpa da menopausa também, e não é tudo culpa da menopausa, né? Porque fica dando risada aí, viu, Anderson? Porque sim, tem as alterações hormonais, tudo. Agora, quem passa por menopausas precoces também provavelmente passou por conflitos que levaram o seu corpo mais precocemente a ter esse tipo de reação.
tá? Então, talvez esses mesmos conflitos ainda estão presentes quando você já está também no processo de menopausa. Olhar para isso, entender e dar um novo significado para esse processo, né? Agora de forma muito mais consciente, pode ajudar você a se sentir mais tranquila e mesmo que você tenha algumas alterações hormonais, principalmente aquela variação de temperatura que dá os famosos calorões, você consiga ter uma boa noite de sono mais tranquilo, tá bom? Então agora sim, vamos lá para a caminha com a nossa toquinha, tá bom? Grande abraço para vocês, boa noite, bom descanso. Apaga a luz, hein?